Olá, estamos iniciando o programa Cordas que Falam aqui na sua TVC. Sejam todos muito bem-vindos. O programa Cordas que Falam em mais uma edição, levando sempre para você em casa músicas brasileiras em suas formas instrumental e cantada e com a participação de talentosos intérpretes. O programa conta com um grupo instrumental, Cordas que Falam, atualmente formado pelo Eric no bandolim, o Lucas no violão 7 cordas, o Guerreiro no violão 6 cordas, a Brena no cavaquinho e o Fernando no pandeiro. E no programa de hoje teremos um desfile de músicas instrumentais interpretadas pelo nosso conjunto Cordas que Falam, todas compostas pelo pai do choro brasileiro, o mestre Pixinguinha. Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, foi maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. E para começar o programa de hoje, um choro da dupla Pixinguinha e Benedito Lacerda. O pesquisador Ari Vasconcelos, em seu livro A Nova Música da República Velha, afirma que em 1949, Pixinguinha ao sax tenor e Benedito Lacerda na flauta, gravam uma composição de Alfredinho Flautim, Devagar e Sempre. Mas, por azar dele, a etiqueta saiu errada e o choro sendo atribuído a Pixinguinha e Benedito Lacerda. Mas, para todos os efeitos, a autoria permaneceu da dupla Pixinguinha e Benedito. Com vocês, o Regional Cordas que Falam, o choro Devagar e Sempre.
E assim a gente vai dando boas-vindas para você em casa. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Cordas que Falam aqui na TVC. Hoje estamos homenageando o mestre Pixinguinha. Quero dar as boas-vindas também aqui para os nossos músicos, mais uma vez, mais uma semana aqui com a gente. E quero dar as boas-vindas, é claro, para o nosso querido Nelson Augusto, que está sempre aqui do meu lado, fiel escudeiro. Seja bem-vindo mais uma vez. Beleza, estamos aqui hoje celebrando a música do grande Pixinguinha, grande, importante nome da música popular brasileira de todos os tempos. E é interessante que essa música já fazia essa previsão de você, inclusive na vida também, ter esse limite de andar devagar e sempre, né? Sim, já. Depois tem uma música do Almir Sater que fala ando devagar porque já tive pressa. E tem a do Martim da Vila, aquele tradicional samba que o Fernando estava cantarolando ali, devagar, devagarinho, né, Fernando? Devagar se vai longe, hein, Nelson? Isso, pois é. Então, é até para dar vamos dizer assim, um conselho para quem está na vida, né, para ir sempre devagar e sempre, porque cada etapa é uma escada que você vai subindo na sua trajetória. Exatamente. Cada degrau aí tem que apreciar o caminho, né? E não o destino, não é isso, Nelson? Já começamos o nosso programa hoje com reflexões aqui intensas do nosso querido Nelson. Nelson, vamos falar um pouco, né? A gente está sempre falando do Pixinguinha aqui, porque até então é obrigatório, na verdade, a gente está sempre falando sobre Pixinguinha aqui no nosso programa, mas eu quero falar, vamos seguir aqui falando, pesquisando sobre a obra do Pixinguinha. A gente sabe que não vai só no chorinho, não é isso? Ele fez valsa, polca, jazz, machixe, samba, vários gêneros. Fala um pouco para a gente sobre essa grande mistura e a grande genialidade desse mestre. Pois é, como ele estava no universo do samba, não só vamos dizer assim, na composição e particularmente no choro, ele teve vários grupos, né, os Oito Batutas, entre outros, e ele, com o Benedito Lacerda, firmou essa parceria de dupla, né? Depois que ele passou a tocar flauta, o Benedito flauta, e depois ele no saxofone. Ele fazia arranjos também para grandes cantores da época, né, os mais famosos. Por exemplo, eu vou repetir aqui uma história que eu já contei, mas é sempre bom lembrar que em 1937 o Orlando Silva gravou um disco que para mim é o disco de cera mais importante da discografia brasileira, que tem a música Rosa de um lado e o Carinhoso do outro. Quer dizer, não tinha lado A nem B. As duas músicas até hoje se tornaram dois grandes hinos, clássicos, né? Isso, gravados mais recentemente até pela Marisa Monte, entre outros intérpretes. Então, você vai em qualquer show, alguém puxa o Carinhoso, a plateia canta. Talvez seja o hino nacional da música romântica, né, o Carinhoso. E por aí a gente vai comentando mais ainda sobre o grande Pixinguinha. Vamos voltar um pouco, né, na história do nosso homenageado de hoje. Ele aprendeu já a tocar muito cedo, é isso? Pelo que a gente sabe das biografias, das histórias, né, das pessoas que conviviam e que recontam essas histórias para a gente. Começou muito cedo, né? Veio de uma família muito musical. O pai era flautista, os irmãos também. O que é que você tem aí no seu radar um pouco sobre a história do nosso homenageado de hoje? Pois é, mais uma vez essa coisa da importância da atividade musical e educativa também, né? De você ouvir boa música e estar cercado de pessoas que cultivam a boa música, vai influenciando você a aprender a tocar, né? Então você vai naquela harmonia, naquela parceria com os amigos e depois começa, na adolescência, já a se envolver com outros músicos também, vai trocando experiências. Isso é muito salutar até hoje na formação da família musical brasileira. Bacana. E como eu falei aqui, a gente tem um programa especial, a gente fala de choro, né? Basicamente de choro, mas a gente está falando de um homenageado que passeia e permeia por diversos gêneros musicais. Mas vamos agora como tem de ser, com o choro, da autoria do nosso homenageado de hoje. Segundo o depoimento do autor ao Museu da Imagem e do Som, em 1968, esse choro foi composto em 1919 em homenagem ao dono do Café Olinda, situado na rua Senador Eusébio. O Regional Cordas que Falam interpreta Abelardo.
eu estou aqui numa perspectiva diferente aqui hoje, né? Geograficamente no estúdio eu estou diferente agora. Aí fico olhando aqui para a perspectiva dos músicos e a gente fica cada vez mais impressionado, não é isso, Nelson? Com certeza. E a gente vivendo e aprendendo. Quer dizer, eu não conhecia esse choro com atmosfera de machixe. E as respostas aí do bandolim e do sete cordas foram fantásticas. As bordoadas, né? As bordoadas. Parabéns aí mais uma vez pelo regional, essa atmosfera que eles trazem da música, que o choro geralmente foi gravado com um instrumento de sopro, mas eles trazem para as cordas e fazem uma adaptação muito interessante. Parabéns mais uma vez. Sempre, né? Quero falar aqui com o Eric. Não é isso, Eric? Tudo bom? O Eric aqui. Quero saber como é que é escolher. E sabemos, vamos já falar sobre isso também. O Eric, você pegou... Como é que faz a escolha desse repertório? A gente sabe que o Pixinguinha está sempre aqui no nosso programa, não é isso? Eu acredito que tem muito material aí, muito pano para manga, mas eu quero saber como é que foi feito para esse programa de hoje. Qual foi a base principal para esse repertório? Bom, a base para esse programa é porque eu quis escolher todas as músicas porque é meu aniversário. Então devia ter teu aniversário, né? Tem teu aniversário. Né? É verdade. Vai ser por aniversário agora aqui o nosso programa. Pois ótimo. Sim, são músicas que eu gosto, não são tão conhecidas, né? Alguns são, mas outros não tanto. O Pixinguinha, por sorte, foi um compositor bastante gravado, então tem muito material que a gente conhece por gravação mesmo, mas ele também tem muita coisa inédita que a gente ainda não explorou, mas vamos explorar ainda, né? Olha que bacana. Mas, por exemplo, um dos choros que a gente vai tocar, o Recordações de Emiliano, ele foi gravado num disco lançado por uma companhia de seguros. Olha só. E com vários solistas tocando músicas inéditas do Pixinguinha, mas é um disco super desconhecido, assim, e é muita coisa pouco tocada ainda. Que bacana. E feliz aniversário, né? Mais uma Obrigado. vez, parabéns. Uma longa vida artística aí para você. E quero saber se vamos adotar esse regime aqui. Nos aniversários a gente vai escolhendo o repertório agora. Não é isso? Vamos seguindo com música agora. Vamos com a música e olha só, teu aniversário. Talvez seja essa a música agora do nosso programa. É o Choro do Pixinguinha, composto em 1932, dedicado ao amigo Arthur China. O choro inicialmente se chamava Recordando. Jacó do Bandolim gravou esta composição em 1950 com acompanhamento do Regional do Canhoto. Vamos ouvir agora Teu Aniversário.
O aniversário é dele, mas quem ganha o presente é a gente, com essa interpretação aí da música do Pixinguinha. Ô Nelson, como ele falou, né? O Eric falou, já são mais de 50 anos desde que o Pixinguinha faleceu, né? 51 para ser mais exato, né? E de que muito da obra dele ainda está para ser descoberta ainda, né? Ainda dá para ser popularizada também, né? Principalmente entre os amantes do choro. E como é que você avalia, né? Esses últimos anos de descobrimento ou de redescobrimento da obra do Pixinguinha? Ele se apresentou para outras gerações, como você citou também, como a Marisa Monte, com outros cantores. Como é que você avalia esse, como eu falei, descobrimento, o redescobrimento do nosso homenageado de hoje? Porque, tal qual hoje, muitos compositores, principalmente agora na época das plataformas, né, muita gente não consegue gravar a sua obra toda. Às vezes você ia para gravar um disco, gravava 20 músicas, aí só aproveitava 12. Aquilo ficava nos arquivos. E muitos descobridores, né, desses tesouros da música popular brasileira lançam esse material, principalmente o selo Descobertas. Mas, no caso do Pixinguinha, não foram nem gravados, né? Tem alguns sem partituras, né? Alguns se perderam mesmo com o tempo, porque não ficaram registros, né? Então, é importante que isso seja buscado, como o Eric falou aí, desse disco, dessa companhia de seguros, né, que lançou esse material. E também haviam também algumas gravações particulares, né, que as pessoas não lançavam comercialmente. Então, o importante é que essa emoção sobreviva da música popular brasileira, principalmente com foco no Pixinguinha. Eu lembro aqui que, quando ele faleceu, em 1973, a Portela ganhou o samba de enredo com a música de um cearense, Evaldo Gouveia e Jair Amorim, O Mundo Melhor de Pixinguinha. E tem uma composição também muito legal, que a letra é do Paulo César Pinheiro, Minha Flauta de Prata, que é uma homenagem fantástica. Som de prata, né? Som de prata, é a flauta que ele tocava. Então, é importante, esse samba é muito legal. De vez em quando eu estou em algumas rodas aqui em Fortaleza, o pessoal canta, né? E é muito legal essa letra do Paulo César Pinheiro homenageando o grande Pixinguinha. O Pixinguinha, ele aparece, além de como compositor dessa obra aqui, né, que já permeia aqui o nosso programa, né, com tanta frequência, né? Tem outro nome também que é muito reconhecível do nosso telespectador, que a gente está sempre falando também, que são os 8 Batutas, não é isso? Isso, é o Fala um grupo pouco para a dele. gente sobre esse grupo que ele formou. Que ele formou esse grupo para acompanhar, né, os cantores também, gravou muitos registros da época de cera e acompanhava tanto em apresentações quanto em gravações artistas da época, né? Então, um grupo se tornou muito conhecido e ele chegou até a viajar para outros países, né, com os 8 Batutas. Então, é importante essa questão do Pixinguinha. Ele tem uma foto fantástica que eu vi na internet recentemente, ele com o Louis Armstrong. Olha, né? Só, 2 nomes de peso, né? Peso Grande enorme, peso pesado. Isso, grande nome do jazz americano ao lado do Pixinguinha. Então, foi um nome de destaque, apesar de ter um nome assim que era meio... tinha muita dificuldade do pessoal pronunciar no exterior, mas grande Pixinguinha, é isso aí, história e vida. Você falou agora da questão do nome, né? E eu, nas minhas pesquisas, acho que eu já citei isso aqui em outro programa também, que o nome dele é Alfredo, não é isso? Como a gente já citou. Mas tem a questão do apelido, né? Muitos biógrafos atribuem esse apelido ao Pisidim, não é isso? Que era a avó dele que chamava ele, desse nome que significa menino bom. No dialeto africano, né? E também a questão da bexiguinha, por causa da varíola, não é isso? Porque deixava marcas nas pessoas. Isso. E ele teve a doença, não é isso? Era popularmente conhecida como bexiguinha. E aí ele acabou virando Pixinguinha. Vai se adaptando, né? O apelido é aquela coisa, né? Pizindim também chamavam Pizindim, né? A gente está conversando aqui, essa conversa maravilhosa, os nossos músicos estão aqui trocando uma ideia, tirando um som enquanto a gente conversa, mas a gente tem que fazer agora uma pequena pausa para o nosso horário eleitoral gratuito. São só 10 minutinhos, fica aí, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais Cordas que Falam aqui na TVC. A gente volta já. Temperos que viraram sabores especiais, um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho, biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas um meio de transporte, é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carregar a nossa paixão.
Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte, é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Estamos de volta com o nosso programa Cordas que Falam. Falei para você que era rapidinho, já estamos aqui de volta. E para começar a segunda parte do nosso programa de hoje, vamos com Ingênuo. Essa música foi editada em 1948, com parceria de Benedito Lacerda por motivos extramusicais. Este é um dos mais populares choros de Pixinguinha, o nosso homenageado de hoje. A segunda parte de Ingênuo corresponde à terceira parte do choro Porque Sofres, de 1919. Muitos consideram que seria esta a música predileta do próprio Pixinguinha. Entretanto, em uma entrevista à revista A Cigarra, de 1953, o compositor mencionava a valsa Página de Dor e o choro Sofres Porque Queres como suas músicas prediletas. Com Cordas que Falam, o clássico Ingênuo.
Nossa, eu quero só agradecer por esse lugar que me colocaram aqui, que parece que a acústica é até melhor aqui. Isso. Fico ouvindo aqui esses graves aqui, ficam fazendo as bordoadas aqui, acho que é até melhor aqui. É interessante que aqui a gente fica em silêncio, ao contrário dos locais onde vai assistir apresentações de choro, o pessoal fica falando. Aqui não. Cada semana tem um concerto aqui com cordas que falam. É bom citar também que depois o Ingênuo ganhou letra do Paulo César Pinheiro, foi gravado por vários intérpretes. Eu fui ingênuo quando acreditei no amor. Olha só, pode Eric. sim. O Eric quer complementar aqui a informação. É uma história interessante que a primeira letra do Ingênuo quem fez foi o Jacó. E ele mostrou pro Pixinguinha, mas ele não gostou. Aí eles passaram um tempo brigados por causa disso. O Jacó ficou de mal, porque o Pixinguinha não quis usar a letra dele, né, pro Ingênuo. Ele descartou. Ficou chateado. Ele mostrava assim, olha aí, Pixinguinha, a letra que eu fiz ele. Ah, legal. A música da discórdia, a composição da discórdia. É difícil. No programa de hoje a gente optou, os músicos optaram, na verdade, por um repertório de músicas do Pixinguinha que normalmente o grande público não conhece, não é isso? Mas tem uma informação que eu acho sempre bacana a gente conversar aqui, que é com relação a... Você já falou, né? Você já citou o Carinhoso, né? Mas sobre a data do Carinhoso, da composição, ainda existe aí uma disparidade sobre essa informação. Fala um pouco para a gente o que você sabe sobre isso. Ele me parece que foi logo no início, mas ele achava, no início da carreira dele como compositor, mas ele achava que tinha tipo uma inclinação, uma atmosfera de jazz e tal, e ele não gostava de mostrar a música ao vivo, né? Aí depois pediram para o Braguinha, o João de Barro, colocar a letra, né? Quando colocou a letra, que entrou numa revista de teatro da época, e aí começou a se tornar conhecida e foi gravada pelo Orlando Silva. Aí... Vamos agora com esse choro de Pixinguinha. Ele foi gravado pela primeira vez pelo bandolinista Del Rian no LP Choradas, Chorões e Chorinhos, lançado em 1976. Não foi possível encontrar nenhum manuscrito original de Pixinguinha para esta música. No entanto, existem manuscritos de Candinho, Arnaldo Correia e Jacó do Bandolim no acervo Pixinguinha e no acervo Jacó do Bandolim, com cordas que falam, recordações de Emiliana.
que você tem aí para falar aí sobre essa apresentação? Agradecer mais uma vez, eu não conhecia o Abelardo, nem recordações de Emiliano. Parabéns aí pelo Eric, pelas pesquisas também, pela execução aqui do nosso regional Cordas que Falam. Fernando no pandeiro, a Brena no cavaco, o Eric ali no bandolim, Guerreiro 6 cordas, e ali o Lucas 7 cordas. Estão afinados e afiados. Demais. Fazendo aqui uma ressalva que essa música foi ensaiada agora aqui, ao Olha vivo. só, tá vendo? Olha aí, É. como E é diria... Nunca tínhamos tocado aqui, nós tínhamos tocado com o Saraiva, com outra formação, mas com o Eric, Como de diria- prima, né? De prima. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Sabe, faz ao vivo e faz de primeira também, né? Isso. Como foi aqui. Eu quero só dar uma dica antes da gente continuar aqui com o nosso programa. Você que está em casa, que quer saber um pouco mais sobre a vida do Pixinguinha, tem filme sobre a vida dele, tem uma Isso. história, tem um filme biográfico, né? Um que chama de documentário drama. Pixinguinha é um Homem Carinhoso, o filme é de 2021. Quem interpreta o Pixinguinha é o Seu Jorge, tem também a Thaís Araújo. O filme foi dirigido pela Denise Saraceni e Alan Fitterman. E se você, caso está em casa, está curioso de saber um pouco mais sobre a vida dele, é muito difícil você colocar uma obra tão grande no filme, mas saber um pouquinho mais sobre como foi a obra e carreira do Pixinguinha, você pode conferir esse filme, está no Amazon Prime, na Apple TV e também você pode assistir na TV, na Globoplay, tá certo? Basta ir lá para conferir e a gente vai se encaminhando para o final do nosso programa de hoje, mas antes, é claro, como sempre, quero passar as palavras para o nosso querido Guerreiro. Mais uma edição do programa Cordas que Falam, aqui pela nossa gloriosa TVC. Queria agradecer o apoio cultural de Biscoitos Érica, produzindo com carinho, Vitória Veículos, onde se faz um bom negócio. Ao nosso roteirista Giovanni Rodrigues, aos amigos Clésia Salles, Gabriel Moaco, Lincoln Bezerra de Menezes, Bosco Pinheiro, André Gujão, César, Garcia, Davi, Tiago, Everton e Augusto. Queria mandar um abraço lá, sempre para aquela galera lá, São João de Jaguaribe, ao mestre Chico Cândido, ao Vandir, ao mestre José Cleudo, ao Pedro César, mandar um abraço ao primo Oresta, minhas primas Delma, Laíris e Marli, e, enfim, toda aquela maravilhosa. Eu estive recentemente, estou indo quase todo fim de semana por lá, tá? E, para finalizar e garantir o café da manhã, eu acho que é importante o aniversariante Claro, ganhar sempre. o presente. O Olha Eric só. está com direito a tudo hoje, aqui, o Eric, viu? Entendeu? Ganhou, olha só, ganhou o Gastar repertório. todas as fichas e tudo, enfim. Claro, para ele. Mas, olha, velho. Esse é o aniversariante, sabe? 1-0, né? Guerreiro, muito obrigado, então, pelas considerações. Eu passo a palavra agora para o Nelson. Mandar mais uma vez um abraço para meus familiares, sempre na audiência, a Nogueirada nas Queimadas, Cavalaria, Horizonte e Pacajus. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Quero mandar um beijo também para a minha parte da minha Nogueirada, em especial para a tia Dena e para a minha prima Francigene, que estão sempre assistindo a gente. E é isso, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Na próxima semana a gente volta com mais do melhor da música brasileira aqui na nossa TVC. Até mais!